Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início ao Renascimento dentro da história da arte. Vou dividir essa aula em dois momentos, primeiro hoje e na próxima aula o desencadeamento do que a gente for conversar aqui. Voltando então na nossa cronologia, nós iniciamos lá na arte rupestre, falamos de Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica, e deixei alguns vídeos para vocês no nosso grupo sobre a Idade Média, a arte, né, desenvolvida dentro da Idade Média. Então, nós temos a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Se vocês sentirem necessidade de explanar melhor esses assuntos, tiverem dúvidas, a gente pode fazer uma revisão aqui por um vídeo. E aí a gente vai conversando, é claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida também em cima de outras matérias que a gente já conversou, matérias que a gente ainda vai conversar, eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre arte, tá bom? Então, dando início ao Renascimento, eu trouxe aqui, como sempre, um contexto. Esse contexto, ele envolve muito a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente precisa entender que o Renascimento, ele é anterior ao conceito da Idade Moderna, que se inicia em 1453, e muito da Idade Moderna é devido ao renascimento cultural que existe. Então, a gente tem um desenvolvimento das artes, o desenvolvimento das ciências, do pensamento, a filosofia, cálculos matemáticos, físicos, o conhecimento fica muito maior e isso propicia muitos movimentos que a gente vai aprender aqui. Então, eu coloquei alguns fatores aqui nesse contexto que propiciaram esse momento, né? Então, nós temos as cidades italianas ali envolvendo, né, a questão do comércio. A gente tem na Baixa Idade Média um retorno das atividades comerciais, um período em que existe o crescimento urbano, nós temos o surgimento de uma nova classe, a burguesia, que é um dos fatores muito marcantes dentro da arte nesse momento, porque eles são parte do mecenato, a gente chama, que são as pessoas que financiam as obras, bancam esses artistas, incentivam as obras, e justamente pelo surgimento dessa classe, como eu falei para vocês. E não só, nós temos ainda a igreja como já mantenedora de muitos costumes e trabalhos, né, como a gente tem na Idade Média, como a gente vê em Roma, lá no período inicial do cristianismo. E aí também vem outro adendo. É muito interessante agora porque a gente percebe que nós ainda temos muitas obras de arte relacionadas ao cristianismo. A religião, ela sempre vai estar muito atrelada à temática das obras, principalmente as pinturas, e não como algo de imposição, como era muito na Idade Média, algo como educativo, mas agora a gente usa essas temáticas como símbolos de respeito, amor, e assim, da mesma forma, são usadas as temáticas greco-romanas. A mitologia, ela volta muito nesse momento. A gente precisa entender que o Renascimento, ele vem com esse resgate da cultura greco-romana. Eles trazem o que era o clássico para eles, por isso se chama Renascimento. Nós temos uma retomada de toda essa cultura. E aí, entre tanta efervescência cultural, nós temos um ideal norte. O que norteia tudo dentro do Renascimento é o ideal humanista. Nós temos um pensamento agora que ele entende o homem e a natureza como objetos de estudo, um lugar não apenas de contemplação, admiração, não mais ligado apenas ao divino, sobrenatural. Então, é até o momento em que o homem toma consciência do seu pensamento e explora essa vertente,
essas ideias novas que surgem. E aí, o porquê da importância dessa aula e da próxima aula de Renascimento para a prova do Enem. Bom, é muito perceptível que a partir de agora nós teremos artes consideradas clássicas, com semelhanças muito grandes. A gente vai perceber diferentes escolas ao longo dessa cronologia que a gente tem feito, que existem características que precisam ser mencionadas para que a gente consiga identificar dentro da prova do Enem, dentro de outras provas, e até mesmo para a gente ter um conhecimento ao longo da nossa vida que, de certa forma, é muito gostoso. A arte, eu sempre comento isso com vocês, é um lugar muito de reflexão, de admiração. Então, quando a gente olha uma arte, consegue interpretar e percebe aquilo como algo muito atual para nós, mesmo sendo de 300 anos antes, de certa forma isso nos traz um conforto. Em certos momentos, traz revolta, traz angústia, e esse é o reflexo da arte, né? É o que a arte se propõe desde sempre. Então, mas voltando na questão da prova, é por isso que eu deixo muito claro a questão de prestar muita atenção nesses detalhes que eu vou explicar ao longo da aula, porque eu vou tentar instrumentalizar o olhar de vocês, vou tentar mostrar como que isso pode aparecer numa prova, não necessariamente com uma questão direta de arte, mas a gente pode ter uma questão vinculada com história, com geografia, uma questão vinculada até com matemática, se a gente quiser, em que a gente vai ter uma imagem e a imagem vai te falar de que época estamos falando e talvez isso te guie para a alternativa correta, sem criar confusões aí com as próximas escolas artísticas que a gente vai trabalhar aqui, tá bom, pessoal? Então, eu trouxe, então, nesse momento, a divisão. Nós temos 3 momentos do Renascimento, e aí a gente precisa entender também que o Renascimento, a gente vai falar basicamente do Renascimento na Península Itálica. Nós temos ali um fomento, uma formação muito grande em cidades, justamente por conta das rotas de comércio, né? A comunicação com o mar Mediterrâneo. Então, isso é o ponto de encontro, é a passagem e é onde tudo isso vai acontecer. Então, dentro do Renascimento italiano, nós temos 3 momentos: o Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Anos 300, né? Então, 400 e 500. Aqui, se a gente for colocar em séculos, trago isso depois para vocês. Nós estamos, então, no século XIV, XV e século XVI. Mas, como assim? A Idade Moderna ela só inicia em 1453, não em 1300. Pois bem, o Renascimento ele surge já na Idade Média. A gente faz esse resgate aqui no Trecento com um artista muito importante. E aí eu trouxe aqui abaixo o gótico tardio, ou Renascimento do Norte, que eu também vou abordar um pouquinho mais para frente. Esse é um tema lá quando a gente finalizar o Renascimento dentro da Península Itálica, mas que eu preciso ressaltar isso aqui com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Aí eu trouxe algumas características gerais para a gente gravar, são pontos muito importantes, como eu falei para vocês. Então, a gente tem o humanismo que guia todo esse trabalho. Nós trabalhamos, então, com resgate do greco-romano, a gente vai trabalhar com a cultura, com a arquitetura usada, vários elementos que nós já vimos nas aulas anteriores estarão presentes aqui. E aí, junto com esse resgate, a gente resgata também a mitologia, a gente traz a literatura através dos poemas, né, que existiam, e aí também existe um fomento dessa área da literatura. A gente vem agora com Dante Alighieri, com a Divina Comédia, aparece aí um pouquinho mais para frente Camões na nossa literatura portuguesa, com os Lusíadas, e aí são vários marcos. Trouxe aqui para vocês verem também que a gente vai trabalhar com racionalidade, nós temos um rigor científico, já que nós fazemos cálculos matemáticos, nós temos conhecimento astronômico, a gente está numa época, como eu já falei, de muito fomento. E aí também a gente vê o realismo,
muito ligado ao humanismo, a forma de representar o homem mudou, a forma de abordar esse mundo, essa natureza, ela deixa de ser algo apenas para contemplação e ele é estudado sim. A gente vai ver algumas características disso dentro das obras para vocês, tá bom? E aí, é claro, com todo esse investimento do mecenato, nós temos artistas particulares, artistas que servem algumas famílias, e nisso a gente percebe a liberdade desse artista, ele cria o seu individualismo e ele começa a criar o seu próprio estilo. Então, nós teremos diferentes artistas com estilos diferentes, falando sobre situações diferentes, motivos diferentes, mas sempre tudo muito ligado ao que eu falei aqui para vocês. Então, a gente tem esse resgate de greco-romano, uma mistura do cristianismo, mitologia, e os temas que eles vivenciam, obviamente. Trouxe aqui, tirando essa parte mais teórica, né, nós temos as técnicas que são inovadoras no momento. Trouxe o chiaro escuro, o claro escuro, que a gente vai trabalhar o sombreamento nisso, então a gente vai usar cores mais claras, mais iluminadas em certas áreas para contrastar com áreas mais sombreadas, escuras, e como eu coloquei aqui para vocês, isso reforça a sugestão de volume, algo que já vem de profundidade, algo que a gente já tinha visto o esforço que existe dentro dessas obras lá em Roma, na Idade Média, enfim. E aí a gente traz como auge dessa arte toda a perspectiva. Eles conseguem fazer os cálculos matemáticos para trabalhar em cima disso. A perspectiva ela vem muito bem formada e vocês vão, obviamente, ver. Eu estou falando aqui, mas é muito melhor quando a gente vê isso na prática. E trouxe, finalizando ali, o esfumato, que é lá no Cinquecento, quando a gente fala com Leonardo da Vinci, e que ele vai saber muito melhor trabalhar esse chiaro escuro que eu coloquei aqui no início para vocês, tá bom? Então, dando início, a gente vai falar hoje sobre Trecento. O Trecento, então, como eu falei, é o século XIV, anos 1300 depois de Cristo, né? Se a gente for pegar nossa cronologia aí, é um período de transição, como eu falei, então nós estamos ainda muito presos ao período medieval, aos ideais da Igreja Católica. Nós percebemos essas tentativas, o esforço de trazer uma perspectiva, de trazer uma aproximação da realidade. Aí vem o realismo, que eu comentei um pouquinho antes. E não tem outra pessoa que não seja Giotto para ser o pioneiro nisso tudo. Ele trabalha muito bem essa tentativa de perspectiva, e é o marco inicial do Renascimento, é quem encabeça todo esse movimento e traz algumas rupturas aí para a gente ver. Então, como eu falei para vocês, nós estamos ainda no período da Baixa Idade Média, temos o pensamento da Igreja Católica, e aí eu trouxe essa obra, essa Madonna, do Giotto, uma Madonna muito ainda nos estilos do gótico, muito parecido, mas a gente já vê uma quebra uma ruptura aqui, né? Com essa construção, leve construção, esse esforço na perspectiva que ele cria, essa tentativa de colocar asas mais reais nos anjos e ter uma noção de espaçamento, e construir esse trono de uma forma um pouco mais matemática, né? Eu trouxe para a gente fazer uma comparação aqui com essa Madonna do Cimabue, que é um artista gótico. Ele é o Giotto, é aprendiz do Cimabue, então muito do que ele aprende é com o Cimabue, um artista gótico. Percebam a diferença entre as telas. Aqui a gente ainda tem rostos muito
não são propriamente reais, não são rostos tão humanos. Existe essa aproximação na arte do Giotto quando a gente vê os rostos. Aqui, os rostos são muito mais parecidos com humanos. Então, existe essa criação do santo, do anjo ser mais parecido ao que nós conhecemos. Então, percebam a diferença entre os rostos, a perspectiva. Isso tudo daí vai evoluindo no trabalho, obviamente. E aí trago essa capela Arena, também uma construção do Giotto, tem uma história muito curiosa. Vou contar para vocês aqui, justamente por curiosidade, porque eu acho interessante a gente gravar a matéria com esses assuntos assim que são, de certa forma, complementares, né, ao nosso trabalho aqui. Então, essa capela é a Capela Arena, a Capela de Scrovegni, ela fica em Pádua, na Itália, e ela tem uma história assim, que tem a Divina Comédia do Dante, né, Alighieri, e o Dante coloca como um dos personagens o Reginaldo Scrovegni, que era tipo um agiota, e que emprestava dinheiro, né, a juros, e daí perseguia os seus devedores quando não pagavam. O Reginaldo morre e o filho dele, com medo de pagar os pecados do pai, porque na época se dizia que os pecados deveriam ser pagos até a 4ª geração do pecador, então imaginem, teria amaldiçoado a família toda. Então o filho dele, preocupado com isso, ele vai até uma igreja e pergunta o que ele poderia fazer, né, para que não sofresse, né, com os pecados do pai. E aí a igreja sugere, e aí vem as questões, né, de como eles lidavam com a questão do pecado, o dinheiro, a usura. A igreja sugere simplesmente de que esse filho deveria construir uma igreja, uma capela, para que pagasse os pecados do pai. E aí, como tinha muito dinheiro, aliás, afinal ele era um agiota, né? Ele constrói essa capela, Capela Arena, e chama Giotto para fazer toda a pintura. Se vocês repararem, é uma capela, um compósito, a gente tem elementos aqui muito do gótico ainda. Então, nós temos uma capela alta, nós temos as janelas finas, as paredes são grossas, não tem muitos detalhes, e aí também muito parecido com o românico dentro da Idade Média. E aí vem esse compósito dentro da capela, com a pintura do Giotto, que faz todo esse afresco dentro. E aí eu trago aqui para vocês duas cenas que justificam porque Giotto é o pioneiro desse movimento todo. Aqui nesse recorte, chamado Beijo de Judas, a capela toda, como vocês podem ver aqui, é muito simples por fora, né? Mas por dentro ela é toda estilizada, pintada com afrescos. Imagine o apuro estético disso. Eu acho lindo esse céu, todo azulado, com estrelas. Para mim é uma coisa, assim, divina, literalmente divina. Mas, como eu falei para vocês, então nós temos alguns recortes aqui para a gente justificar esse pioneirismo. No Beijo de Judas, a gente percebe que o Giotto ele tenta criar essa noção de perspectiva com esse tumulto que ele faz. Então, nós temos os que estão mais próximos, os personagens mais próximos, mais bem caracterizados, bem feitos, e a gente percebe que existe uma multidão atrás ainda, e ele apenas faz essa movimentação, essas cabeças que estão ali atrás, mas que, por estarem um pouco mais ao fundo, um pouco mais distantes, são menores. Então, não existe a necessidade do pormenorizado aqui nesse momento. A gente percebe que
como eu falei já naquela obra anterior, a gente tem um rosto mais humano nos santos e nos personagens. Os tecidos, eles são bem feitos, então nós temos as dobras, nós temos um clareamento em certas regiões, mostrando incidência de luz, drapeados, e a gente percebe, é como se a gente pudesse sentir esse tecido. A gente percebe que é um tecido que não é um tecido tão leve, mas também não é um tecido tão pesado, ele não é um tecido austero. A gente consegue fazer essas interpretações também. Então, o Giotto, ele não faz um cálculo, ele não tem noção disso, é um mero esforço dele, e é um grande esforço, mas a gente percebe que ele procura uma solução para essa tridimensionalidade que existe aqui, né? Nessa outra imagem, a gente já vê um pouco mais, um outro recorte da lamentação, Jesus está morto, e Giotto, ele traz uma humanização muito grande para esse momento. Ele coloca Jesus aqui, e aí aos pés nós temos Maria Madalena, nós temos o São João, se não me engano é São João, que tá espantado, ele se espanta e joga os braços para trás, até as palmas das mãos viradas dessa forma são espalmadas, e aí vem o espanto. Isso tudo a gente percebe as faces, as mãos juntas, como quem não se, como quem se revolta, né, com a situação. E o mais interessante disso tudo é que aí a gente consegue fazer algumas leituras aqui dentro. Nós temos Jesus morto e temos uma árvore seca. Essa árvore indica não só a perca, mas ela também indica uma renovação. Nós esperamos pela ressurreição de Jesus, e assim como as folhas que irão brotar nessa árvore. E aí vem um momento que é muito particular da arte, eu acho muito bonito também, como eu falei para vocês, eu me encanto por essa capela, a Capela de Scrovegni. E aí a gente dá uma atenção maior para esses anjos que estão aqui ao céu. A gente percebe algumas ações, esses anjos voam, então nós temos asas menores agora. O anjo da Idade Medieval, ele não voa, são asas longas, pesadas, e são anjos de guarda, como a gente conhece, né? O anjo da guarda são anjos de guarda na Idade Média, e agora a gente vem aqui com anjos que voam, anjos que já não tem mais apenas essa função. E aí eu trouxe 2 recortes ainda, mais 2 detalhes de anjos para vocês perceberem comigo essa humanização que eu comentei. Giotto, ele traz os traços, então a gente percebe o sofrimento no rosto, então nós temos uma boca aberta, nós temos o naso, a gente, quando a gente vê o naso, né, as narinas, é um sinal de que aquilo, de certa forma, não é agradável, não é visto com bons olhos dentro da arte, isso não é contemplativo, não é belo. Então a gente já traz esse sentido aqui, a gente percebe mais uma vez as mãos, nós temos mãos espalmadas, algo com revolta, e aí, como eu falei, nós temos as asas também, e aí a gente percebe uma solução que Giotto encontra, é uma ruptura também, mais uma vez, que dá essa sensação de movimento para esses anjos, até um tanto futurista, quando a gente pensa lá nas vanguardas artísticas, aqui no século XX, mas ele traz esse movimento e ele não finaliza o anjo, porque o anjo está voando, ele está em movimento, a gente não consegue perceber por conta da sua rapidez, velocidade, e de certa forma isso traz essa sacada, ela é um pensamento fora da caixa. O Giotto, ele está além do tempo dele. Ele consegue achar soluções que fazem muita diferença ao entender o movimento e ao entender a questão da humanização, como eu falei antes para vocês. E aí, é claro, eu tô um pouco rouca, eu acho, mas não importa. A gente percebe essa arte toda
crescendo e tomando forma. Tomando forma nos anos seguintes. E aí, uma coisa que eu queria ressaltar com vocês é que eu falei lá anteriormente sobre o gótico tardio, como eu coloquei aqui para vocês, que isso seria depois lá no Cinquecento, mas eu tenho a necessidade de falar disso antes de eu entrar no Quattrocento, nos anos 1400, que é onde a gente vê uma efervescência maior da arte, justamente por esse pioneirismo do Giotto. Aqui dentro do gótico tardio, a gente tem essa denominação porque os italianos não aceitam um renascimento fora da Península Itálica. Eles não entendem quer dizer, entendem, mas eles não compactuam, não aceitam a denominação de renascimento do norte, renascimento tardio, enfim, porque eles acreditam que o renascimento precisa ser dentro da Península Itálica. Então, como povos de outras regiões podem realizar um renascimento se eles nem viveram a base dessa civilização, dessa cultura greco-romana, entendem? São povos de outros lugares, eles não passaram por esse processo civilizatório, evolutivo, dentro das artes. Então, isso não é renascimento para os italianos, é apenas uma manifestação de gótico tardio. E aí vem outras questões de técnica e forma de pintura. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é que isso não acontece só depois do Cinquecento, só lá no século XVI. Isso está acontecendo ao mesmo tempo, é simultâneo. E aí eu trago também mais uma inovação. A gente tem um pintor que é da tradição do norte, que é o Jan van Eyck. Jan, Van, tanto faz. O Van Eyck, ele realiza pinturas e ele traz a tinta a óleo. A gente agora inicia o uso da tinta a óleo. Até então a gente fazia frescos, usava muitos recursos naturais, minerais, aliás. E agora a gente tem não só esses recursos, a têmpera, mas agora a gente também tem a tinta a óleo, que faz muita diferença nas pinturas. É uma evolução. E aí eu trouxe uma pintura aqui para vocês, do casal Arnolfini, que é do Van Eyck, como eu falei ali anteriormente para vocês. E é uma pintura muito interessante da gente fazer uma análise. E aí eu queria fazer essa análise com vocês. Trouxe aqui um texto para vocês lerem, se quiserem depois. Mas eu vou fazer essa análise com vocês para a gente poder entender um pouquinho mais quando eu falo sobre algumas situações que a gente precisa aprender para poder interpretar essas obras dentro de uma prova. Vou lembrar vocês o seguinte: quando a gente está numa prova, no Enem, a gente tem as imagens em preto e branco, então nem sempre a gente vai conseguir identificar cores. Então a gente não pode se prender muito às cores, mas a gente consegue se prender a elementos que estarão ali presentes e que vão fazer diferença na hora da interpretação. Eu vou pegar uma imagem ampliada para eu conseguir acompanhar vocês, tá bom? Para a gente conseguir ver até melhor os detalhamentos. Aqui tá. Então, Jan van Eyck, ele faz aqui é o casamento, então nós temos um casamento arranjado de famílias ricas. A gente precisa lembrar que nessa época não existe casamento por amor, esse amor cortês que a gente conhece, tão romântico, ele não está presente aqui. É um casamento arranjado, combinado. Então nós temos algumas interpretações a serem feitas. Primeiro, são duas famílias ricas que realizaram esse casamento. Então, aqui nós temos um homem, ele faz o juramento do matrimônio com essa mão estendida e recebe a sua esposa. E a esposa se entrega a ele com essa mão estendida também e já avisa de uma possibilidade de gravidez ao futuro. Ela não está grávida ainda, porque ela é de uma família rica, então ela não passaria por uma situação dessa antes dessa cerimônia. Mas ela já ergue o tecido do vestido. Tem muito tecido aqui, vocês percebam as dobras. Ai, me perdi, calma aí, gente. Aqui. Vocês percebam as dobras do vestido e percebam que ela ergue para salientar esse futuro.
como eu falei, são de famílias ricas, então nós temos muito tecido. O tecido verde ele é uma cor muito difícil de se ter, então é caro também. Nós temos os tecidos vermelhos, nós temos um tapete. E aí a gente também tem outros indícios sobre esse matrimônio. Nós temos um cachorro que indica fidelidade, então esse casamento ele terá muita fidelidade nessa relação. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte: a gente fala desses elementos, mas esses elementos eles não estão presos somente a esse quadro. Nós veremos cachorro em outros momentos da arte que também vão significar algumas coisas. Vão continuar significando fidelidade, mas dentro da interpretação da obra a gente vai conseguir dar um sentido mais amplo. E assim como os tecidos, como eu sempre comento com vocês, posicionamento das mãos. Aqui, essa mão não é uma mão de espanto como era lá na morte de Jesus, que a gente viu com o Giotto. É uma mão de entrega. Então, é importante a gente analisar todas essas situações, perceber as expressões faciais, é muito importante. A gente tem aqui uma feição de... não é tanta submissão, mas é uma feição de... ela aceita essa situação imposta a ela. E aí nós temos outros elementos aqui, como os chinelos. Então, esse chinelo pertence a ele e esse chinelo pertence a ela. Vocês observem que existe um significado um pouco maior aí já. A gente percebe uma ideologia vigente. Ele está mais próximo à janela porque ele é o que vai ao público, é ele que sai, é ele que trabalha. E esses chinelos estão mais próximos dessa saída, enquanto ela está fadada à vida privada. Então, ela aceita essa submissão, como eu falei um pouquinho antes para vocês. Ela é submissa a essa sociedade patriarcal, que tem os chinelos dentro do quarto e é justamente para não sujar os pés apenas. Não como ele que sai para a rua. E aí aqui nós temos frutos, então aqui nós temos laranjas têm muitos gomos, e aí isso vale também para outros momentos da arte, como eu já falei anteriormente aqui também, para vocês. A laranja tendo muitos gomos é uma sugestão de que esse casamento terá muitos frutos, então terão muitos filhos. E da mesma forma, nós temos um pêssego, então o pêssego traz também a ideia de prazer, porque é uma fruta suculenta. E aí também temos a janela que ilumina esse casal e traz, de certa forma, uma visão até espiritualizada deles, como se fossem iluminados mesmo. Percebam aqui que a gente tem uma outra janela desse lado, não está na pintura, mas a gente tem outra janela desse lado e aqui existe uma sombra, então o artista tem esse cuidado também. Eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem outros detalhes. Então, como eu falei aqui para vocês, vou abaixar aqui para vocês verem o chinelo dela. Percebam o detalhamento, olhem como a tinta está craquelada aqui. Isso tudo precisa de cuidado, restauro, e muitas vezes não tem, já é uma coisa também que a gente sofre muito aqui no Brasil, aliás, e que em um outro momento a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas percebam o detalhamento, olhe o pormenor que ele faz no chinelo e o tamanho. A gente está vendo aqui uma ampliação, mas olhem só, aqui é imperceptível isso. E quando a gente amplia, estão aqui esses detalhamentos. Então, são pincéis muito finos, nós temos o uso de pincel de 2 fios nesses momentos, 1 fio, é uma dificuldade muito grande e o artista precisa de muita técnica, muito conhecimento para realizar isso, muito estudo. Então, existem vários esboços antes de fazer a pintura, e é muito interessante de se pensar isso. E aí, aqui mais para cima, como eu falei para vocês, as mãos. Aqui em cima nós temos aí algumas simbologias religiosas.
nesse espelho, nós temos algumas cenas da Paixão de Cristo. É um casal muito religioso, muito católico. Nós temos um terço feito em cristal, e ele é tão transparente quanto a fé desse casal que está realizando esse sacramento, né? E aqui em cima a gente percebe algo muito interessante. Esse lustre tem apenas uma vela. É a vela que representa Deus, o olhar de Deus sobre eles. Eles estão sendo observados e cuidados por esse Deus. E aí aqui também no espelho vem outro fator muito interessante. Esse é um espelho convexo. E aí a gente lembra dos estudos de física que estão acontecendo no momento. E esses estudos, eles entram muito com a questão da ótica, com a questão matemática e a questão da pintura, porque nós temos técnicas dentro da arte que usam a física para realizar a pintura. Mas então, como eu falei para vocês, nós temos o espelho convexo e aqui nós temos o reflexo do casal que está sendo pintado, nós temos o pintor e mais uma testemunha. Então, nós temos sim, é como se esse espelho dissesse, nós temos uma testemunha desse matrimônio e essa pessoa presenciou e esse matrimônio é real. E se não bastasse, o artista, o Yovan Eyck, ele assina, né, a sua obra e coloca aqui também mais um atestado desse casamento. Então, percebam como são elementos que a gente vai construindo e observando, treinando o nosso olhar para a gente entender algumas situações da nossa prova. A gente vai entender isso dentro dessa leitura. E aí, mas como que eu vou diferenciar essa obra de uma obra de outra escola artística, enfim? Bom, nós temos alguns cenários aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um casamento por interesse, um casamento realizado não por amor, um casamento de pessoas burguesas. Nós temos a ascensão da burguesia, como eu falei para vocês anteriormente. E isso, aí vem os detalhes, como os tecidos em abundância, o tapete, aí vem muito a questão da forma que é pintado. A gente vai ver alguns traços mais para frente de outros artistas que trazem essa... Aqui a gente percebe um gótico ainda, um quê de gótico, e até por isso que os italianos chamam de gótico tardio e não Renascimento do Norte, porque nós temos ainda rostos mais alongados, corpos mais alongados, e talvez isso remeta mais à escola gótica. Mas não é gótico, tá, gente? E aí a gente vai perceber isso em outras obras também. O que eu queria falar para vocês é... A aula já ficou bem comprida, eu acho, e daí eu vou deixar o 400 para a próxima aula. Falei que ia fazer o 400 hoje, mas eu não vou fazer, porque vai ficar muito extenso e vocês não vão assistir, tá bom? A gente fez a análise dessa obra hoje. Nas próximas aulas eu vou trazer outras obras com outras análises e outros elementos para a gente poder construindo essa visão toda, tá bom, gente? Se teve alguma coisa que não ficou claro, eu peço que vocês venham falar comigo, vamos conversar. A arte é tão legal, tem tantas coisas aí pra gente descobrir, existem tantas leituras que a gente pode fazer. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. É bem legal. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse comecinho. A gente vai trabalhando isso ao longo das próximas aulas. E é isso, tá bom? Até mais, pessoal!